Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso. Vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso de programação do zero Tá, que tá. merda. Cara, fala, tipo, como é que você tava falando antes? Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta aqui ao nosso Continua canal com essa Code porra. Tech. Continua com essa É porra, muito que eu não canal de aguento. três. Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui ao Code Tech, é o nosso canal de tecnologia. Tecnologia. E é o nosso curso aqui de programação do zero para você que quer aprender a programar e não tem nenhuma noção disso aqui. E bom galera, na última aula a gente Eu viu tô. sobre as. Eu tô aqui com o Arthur. E aí, Arthur? Diga oi, Arthur. Oi. Já enfiaram o dedo no cu Bruh. hoje. Que, mano? Bom, galera, na última aula a gente viu sobre as estruturas de decisão e as expressões lógicas. E hoje a gente aqui vai estar vendo sobre os operadores lógicos. Bom, os operadores lógicos nada mais são do que uma maneira de você assimilar dois valores lógicos ou duas expressões lógicas, de forma que, por exemplo, a gente tem o operador lógico e, o operador lógico ou e o operador lógico não. Aqui no visual tem mais um que chama XOR, XOR, que é o XOR do inglês, eles traduziram, só que quase nenhuma linguagem tem esse XOR, esse XOR, então eu não vou estar mostrando ele aqui para vocês. Eu vou mostrar só os mais usados, os mais famosos, que têm linguagens de verdade e que são o e, o ou e o não. Bom, vamos começar pelo não, que ele é o mais simples. Eu vou declarar aqui uma variável com o nome a mesmo, que vai ser do tipo lógico. E aqui no início a gente vai estar colocando aqui, por exemplo, que A recebe verdadeiro. A recebe falem, entendeu? Não. Cala a boca, continua. Bom, Não fala merda não, mano. Só bom, continua. aqui a gente tem um valor lógico que é o verdadeiro. Quando a gente usar esse não, eu vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer, que A está recebendo não A. Então, vamos executar isso aqui. Eu tenho que colocar um lay aqui para vocês verem o que acontece, né? Leia não, gente, escreva, socorro. Rodar o algoritmo. E aí ele está retornando um falso aqui pra gente. Por quê? Porque o A recebeu a negação dele mesmo. Então, A recebeu não A. Se A era verdadeiro, não A virou falso e foi armazenado na A de novo. Quando a gente escreveu, escreveu o falso. Se a gente colocasse aqui falso e rodasse esse algoritmo, verdadeiro. Bom, Uau. uau. Bom, agora vamos aqui para um outro operador lógico, que é o operador lógico e. Bom, vou estar colocando aqui que A recebe verdadeiro. Aqui eu vou estar declarando mais uma variável, que é a variável B, as duas do tipo lógico. E aqui eu vou falar que o B recebe falso. Eu não sei escrever. Bom, aí aqui eu vou estar declarando uma variável resultado aqui. Resultado. E aqui o resultado vai estar recebendo A e B. Bom, o que isso significa? O operador lógico e, ele retorna verdadeiro se os dois valores forem verdadeiros e falso se pelo menos um ou os dois for falso. Bom, então nesse caso aqui, o A é verdadeiro, só que o B é falso. Então é esperado que o resultado esteja recebendo falso, porque os dois valores não são verdadeiros, então ele não pode estar retornando verdadeiro. Então, como a gente vê aqui, falso. Mas se eu vier aqui e colocar verdadeiro no B também, A e B vai estar retornando verdadeiro. É bem o básico que você olha e você entende que, tipo, e os dois têm que ser verdadeiros. Não, se for verdadeiro vira falso, se for falso vira verdadeiro. E o ou, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, ele também vai dar verdadeiro. E se um for falso, ele também vai dar verdadeiro. O ou ele só vai retornar falso pra gente se os dois forem falsos. Então, esses são os três operadores lógicos que vocês precisam saber por enquanto. Bom, agora eu vou fazer uma aplicaçãozinha disso aqui em um algoritmo simples. Vou aproveitar aqui porque eu não tenho criatividade, então vou usar o coronavírus ao meu favor.
Vamos dar uma escreva. Arthur comendo Ruffles. Arthur comendo Ruffles. E Emily comendo rosquinha. Você precisa fazer o teste de Covid. coronavirus. Covid-19. A Covid-19. Primeiro eu vou estar fazendo aqui um exemplo com o ou. Eu vou estar fazendo uma ordem inversa aqui, porque o primeiro que veio na minha mente foi o ou, então eu não tenho criatividade, então vou usar o que eu tenho criatividade primeiro. Agora a gente vai dar um escreve aqui, só pra fazer um bagulho bonitinho. Ou mais ou menos bonitinho. Quando a gente colocar esse escreva aqui sem nada, escreval, né, gente? Colar uma linha bacana. Ele vai estar pulando uma linha sem escrever nada, porque esse aqui é um texto vazio, então vai ter uma linha vazia. E aqui embaixo a gente vai estar perguntando pro usuário. Eu vou estar colocando aqui pra ele, só para o usuário. Responda as perguntas com S ou N. Aqui embaixo, aqui vai vir a primeira pergunta para o nosso querido usuário. Você teve contato com a minha mãe. contaminados? Fala de novo, fala de novo. Escreve e fala de novo, porque eu vou cortar isso do vídeo. Você teve contato com contaminados? Aí aqui o usuário vai escrever e a gente vai estar armazenando. A gente vai estar colocando aqui variáveis de texto, porque o que o usuário escreve vai ser um SON, então é um texto, um caractere, né? Então, resposta 1 e resposta 2 do tipo caractere. E aí aqui a gente vai estar armazenando isso aqui na resposta 1. É que a gente vai fazer a próxima pergunta para o usuário. Você teve sintomas de Covid-19? E aqui a gente vai ler e armazenar na resposta 2. Bom, aqui agora vai entrar a nossa estrutura de decisão. Só para verificar se meu fone não está levantado. Aqui a gente vai entrar na nossa estrutura de decisão. Spoiler, ele não tá. Eu já... Aqui a gente vai estar entrando na nossa estrutura de decisão. Aí a gente vai estar falando... A gente tinha na outra aula uma estrutura de decisão mais simples com apenas uma expressão lógica. A gente colocaria aqui, por exemplo, se resposta 1... Calma, tem que ter parênteses. Se resposta 1 é igual a F, então é aqui um senão e um fim C. Aí que, por exemplo, escreva: você precisa fazer o teste. E se não, escreva: você não precisa fazer o teste. Bom, mas agora a gente tem duas condições aqui. Uma solução seria a gente colocar... De boa, cara. Uma solução seria a gente colocar aqui dentro desse C, então, colocar outro C. Se a resposta 1 é igual a sim, se a resposta 2 é igual a sim, então, e aqui a gente coloca aqui e um fim C aqui. Mas isso aqui vai criar um código muito grande, dependendo do caso. Então, esquece isso, não é assim que se faz. E a gente vai estar colocando aqui com o uso daqueles operadores lógicos que a gente acabou de ver. Bom, se resposta 1 é igual a sim, ou resposta 2 é igual a sim, então você precisa fazer o teste, senão você não precisa fazer o teste. Bom, a gente viu que isso aqui é executado se a nossa expressão lógica retorna falso. Isso aqui também é uma expressão lógica. No caso, é uma expressão lógica feita com outras duas expressões lógicas, só que elas estão ligadas por esse operador aqui. Então, continua sendo uma expressão lógica que está retornando um verdadeiro ou um falso. Se a resposta 1 for sim, aqui vai estar retornando verdadeiro.
se a resposta 2 for não, por exemplo, aqui vai estar retornando falso porque não é igual a S. Então, a gente teria um caso onde, se verdadeiro ou falso, então escreva você precisa fazer o teste. E aí ele estaria escrevendo. O caso contrário, se aqui fosse não e aqui fosse sim, também aqui dá aqui ele encontra que resposta 2 é igual a sim, é falso e verdadeiro, também escreve que você precisa fazer o teste. E aqui esse se não só vai ser executado se as duas respostas não forem igual a S. Então, se isso aqui for falso e isso aqui também for falso, ele não vai executar isso aqui, porque essa expressão com esse operador vai estar retornando falso, então ele vai executar essa parte do se não aqui, que é você não precisa fazer o teste. Então eu vou fazer uma execução aqui com o programa, com todas as possibilidades assim, para vocês verem. Você teve contato com contaminados? Não. Você teve sintomas de Covid-19? Não. Você não precisa fazer o teste. Vamos fazer agora com sim os dois. Você teve contato com contaminados e teve sintomas, você precisa fazer o teste. E agora um sim e um não. Você ainda precisa fazer o teste, porque mesmo sem sintomas, você pode estar com coronavírus. E se você está com sintomas, mesmo sem ter contato, você pode ter pego sem saber. Então, é bom fazer o teste. Estou passando cultura aqui para as pessoas se prevenirem do coronavírus enquanto aprendem programação. Então agora vamos fazer um outro exemplo aqui com o E. Bom, galera, agora vamos para um programinha aqui, um algoritmo com uma estrutura de decisão com o operador lógico E. Bom, o operador lógico E, como eu mostrei para vocês, ele precisa que as duas respostas sejam verdadeiras, então ele vai retornar verdadeiro. Eu demorei muitos anos para pensar neste exemplo. Mentira, eu só lembrei da outra. Você demorou 40? É porque eu lembrei do que eu fiz da outra vez. Você Esse lembrou? vídeo já estava gravado, só que o áudio estava muito baixo. Porque eu tentei tirar esses fones de luzinha muito incríveis. E eu coloquei na mesa o fone, só que ficou baixo. Merda. Ficou uma merda. Então agora, deixa eu voltar esse aqui porque eu quero esse bagulhinho aqui. Eu vou tirar só isso aqui mesmo, que é pra refazer e mostrar. Então, vamos fazer um programinha aqui pra saber se a pessoa pode dirigir. Você pode dirigir? Vamos descobrir se você pode dirigir. Não. Você não pode dirigir, cara. Primeiro ele vai perguntar se a pessoa tem mais de 18 anos. Amigo, você precisa saber disso. E aí ele vai estar armazenando na resposta 1. É aí que você se engana, meu amigo. Você, além de ter 18 anos, você precisa ter uma CNH. Entendeu? Sério, mano? Aham. Não adianta ter 18 anos e não ter uma CNH. Sério? É, cara. Senão o titio da polícia vai te prender. Sério, mano? Aham. Bom, então agora vamos fazer a parte aqui da estrutura de decisão. Bom, Meu coração. Bom dia. Bom, nesse caso aqui, é só um exemplo bem pra mostrar mesmo que se a pessoa não tiver 18 anos nem precisa perguntar isso aqui, existiriam maneiras melhores de fazer isso aqui, mas eu tô tentando mostrar a estrutura de decisão, então vai ficar assim. Agora a gente vai conferir se as duas respostas são verdadeiras, se ele tem mais de 18 anos e tem uma CNH. Então para isso a gente usa o operador lógico E. Então a gente vai estar colocando as duas expressões aqui. E aqui a gente vai colocar o então, o senão e o fim C. Bom, quais são as expressões aqui? Resposta 1 igual a sim e resposta 2 igual a sim. Aí aqui a gente vai colocar um escreva. Você pode dirigir. E senão, você não pode dirigir. Então agora eu vou estar fazendo. Isso não era pra acontecer. O quê? Deu merda aí? Não, apertei pra salvar sem querer. Bom. Por que Boa, ficou azul? amigo. Não era pra tu ficar azul. Oi, mano. Programa aí. Por que você ficou azul, velho? Sai de mim.
pelo controlado. Tá bom, foi. Bom, então agora eu vou fazer aqueles 3 exemplos de novo com 2 sim, um não e 2 não. Vamos começar com os Eu com conheço um sim e um não. Você tem mais de 18 anos, você tem pelo menos 18 anos no caso, né? Colocar que eu tenho pelo menos 18 anos, mas eu não tenho uma CNH. Se você é o contrário, você tem uma CNH sem ter maiores de 18 anos, Você continua não podendo dirigir. você não Você poderia nem- ter uma sei lá. CNH primeiramente. Então, é. Agora vamos estar fazendo aqui mais um exemplo, né? Com 2 não tenho 18 anos e não tenho uma CNH, então eu também não posso dirigir. É que a gente executa. E aqui eu tenho mais 18, pelo menos 18 anos e eu tenho uma CNH, então eu posso dirigir. Então vamos dar uma interpretada Não, aqui né? de novo. Não. Se você estiver alcoolizado. Se você estiver alcoolizado, você não pode. Não. Quer que eu coloque mais uma pergunta pra saber se o cara tá alcoolizado? Não. Tá. Então aqui, ó. O cara vai Eu tô há muito digitar tempo aqui se na tem minha 18 anos, vai dar, por exemplo, S aqui na resposta 1 e um S aqui na resposta 2. Se a resposta 1 é igual a S, retorna verdadeiro aqui. Se a resposta 2 for igual a S, também retorna verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro resulta em verdadeiro. Então ele executa o primeiro bloco, você pode dirigir. Mas se uma dessas duas respostas for não, por exemplo, resposta 1 for não, aqui vai estar falso, porque a resposta 1 não é igual a S. Aqui vai estar verdadeiro, porque a resposta 2 é igual a S. Então, falso e verdadeiro, como eu mostrei lá no começo do vídeo, retorna falso. Porque o E precisa de 2 verdadeiros para retornar verdadeiro. E aí ele vai estar executando esse segundo bloco. E a mesma coisa acontece se as duas respostas forem não. Aqui é falso e aqui é falso, então falso e falso também retorna falso e executa esse bloco aqui. Agora vamos para o não. Galera, então vamos fazer aqui agora para saber se a pessoa se ela pode ingerir bebidas alcoólicas. Eu não sei digitar. Bom dia, cara, você tá bem? Eu e ela. Eu acabei de ver que eu escrevi perguntina. Tá bom. Você. Agora a gente vai fazer um exemplo com não. Então, eu vou estar fazendo aqui. Calma, deixa eu ver qual é a pergunta que eu tenho que fazer pra fazer não. Você tem menos de 18 anos? Menos que, não menos de. Que é a comparação, certo? Menos de 18 anos é foda. Você tem menos que 18 anos. A pessoa vai responder aqui e vai armazenar na variável resposta. Eu tirei a outra resposta daqui e deixei só a resposta, porque agora a gente vai estar fazendo do não. Para perante. Sobre trás. Sobre trás. Sobre trás. Ante até. Com contra de. Desdém entre. Para perante. Sobre trás. É música das preposições. Pra você aprender. Foda, velho. Bom, eu tirei a outra variável resposta 2 aqui, eu transformei a resposta 1 só em resposta, porque agora a gente só precisa de uma. Porque a gente vai estar mexendo com o não agora. Ele só precisa de um, então... Não precisa de duas variáveis. Ele é o mais simples de entender. Esquece. Ele é o mais simples de entender porque ele inverte o verdadeiro vira falso, o falso vira verdadeiro. É só isso. Então, se a resposta... Se não resposta é igual a sim... Sinal, né, mano? Então você pode ingerir bebidas alcoólicas. Se não, você não pode ingerir bebidas alcoólicas. Eu tô falando que eu não sei escrever, velho. Você não acredita em mim? Eu acredito. Você acredita? Bom, então vamos tentar entender isso aqui, porque eu confesso que essa linha aqui ficou bem estranha de ser entendida se você lê ela como você leria uma frase em português. Mas vamos entender. Ó, resposta é igual a sim. Se o cara digitar aqui, você tem menos que 18 anos, ele vai digitar sim se ele for menor de idade. Então, resposta é igual a sim vai estar retornando verdadeiro. Só que
se ele for menor que 18 anos, ele não pode beber. Então, ele só pode beber se ele for com a idade de 18 anos ou maior. Então, se a resposta não é igual assim, escreva que você pode ingerir bebidas alcoólicas. Eu vou estar executando aqui. Você tem menos que 18 anos? Eu vou colocar sim. E ele disse que eu não posso ingerir. Por quê? Quando eu digitei sim, ele fez essa comparação de resposta é igual a S e retorno verdadeiro. Só que aqui esse não, ele negou esse verdadeiro daqui da frente e transformou em falso. E quando é falso, ele executa o segundo bloco. Aí aqui, vamos continuando aqui. Se eu executar de novo e colocar agora N, ele fala que eu posso ingerir bebidas alcoólicas. Por quê? Eu coloquei N aqui, resposta é N. Aí ele compara a resposta com o S e ele retorna um falso. Porque eu coloquei N, não S. E aí esse não nega esse falso e transforma ele em verdadeiro. E como transformou em verdadeiro, ele vai executar esse primeiro bloco de instruções. Bom, então é isso que eu queria passar nessa aula para vocês sobre os operadores lógicos, o e ou e o não. O XOR, se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando aí. Basicamente, ele é a mesma coisa do ou, só que se os dois forem verdadeiros, ele também retorna falso. Tem que ser só um ser verdadeiro que retorna falso. Mas esse XOR você não precisa se preocupar, você não vai usar ele enquanto estiver programando. É bem raro você encontrar uma linguagem que tenha esse XOR e eu nunca encontrei, mas talvez tenha. É isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. A gente vai estar falando de estruturas de repetição e falou!